E aí, Zaço! E aí, galera? Beleza? Tudo bem? Um super e aí, Zaço aí pros senhoritos e para as senhoritas. Eu espero que senhoritos estejam muito bem, diga-se de passagem. Aliás, senhoritos e as senhoritas, né? Enfim. Então aí já está de noite. Silêncio. Então é isso aí. Bom, gente, então o negócio é o seguinte, não, o negócio é o seguinte. Eu fiz a live aí falando sobre, né, o nosso grande jogador, o Pelé, né? E bom, eu acho que talvez faltaram mais coisas que eu deveria falar nessa live, eu não falei, né? Pensando bem, eu até talvez pretenderia excluí-la, né? Não sei se eu vou conseguir ter uma boa oratória, um bom convencimento, né? Uma boa retórica aqui, né? Mas dependendo do caso, né? Que venha a surgir, eu tô pensando em fazer do uso da exclusão da live para manter esse daqui que possa ser que fique melhor, né? Enfim. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que o pessoal falava era tipo, o Pelé, né? O jogador Pelé, realmente ele foi o primeiro jogador da história, né? Da história, assim, das Copas do Mundo, né? Das Copas FIFA, né? E não sei o que, e aí, tipo assim, muita gente, né? Talvez algumas pessoas vão achar que o grande culpado, né, um dos grandes fatores nos quais fizeram com que o Brasil perdesse a Copa de 1964, né, em Berlim, no estádio lá de Berlim, seria o fator do Pelé ter se recusado aí, né, para para essa Copa, né, enfim. Então vamos lá. Bom, gente, então para falar a verdade, o Pelé, né, o nosso jogador aí, o Pelé, ele não foi o primeiro jogador do mundo a ter se recusado a ir para uma Copa, né? Tipo assim, a seleção convocar, ser convocado pela seleção que ele jogou e já jogou algumas vezes, né? E aí na próxima Copa ele falava não, né? Não de propósito, não vou, sou muito bonzão, sou muito estrelinha, sou muito gostosão e não quero ir, né? Então não é exatamente assim, né? Então aí o texto do ChatGPT e a pesquisa mostraram uma infinidade, né? Muitos jogadores não quiseram ir, né? Dentre eles estão... Bom, eu poderia evitar falar os países, né? Bom, enfim, eu vou ter que falar. Hungria, né? Países do leste do velho continente, né? Eles não quiseram ir porque tinham problemas políticos, né? Parece que jogadores aí, nossos irmãos aí, o país do tango, o país das touradas, né? O país da pizza também, né? Enfim, acho que se eu falar gentílico não vai ter problema, né? Os húngaros, os caras do leste europeu, né? Os europeus do leste, os italianos, argentinos e espanhóis, né? Já tinha alguns desses que não queriam ir, né? Falava, a Copa é custosa, a Copa é longe, né? A gente não vai ganhar muito dinheiro indo lá, né? E enfim, a gente não quer ir, né? Então, dos que a gente viu foi isso, né? Agora, no caso do Pelé, né? No caso do Pelé ficou mais famoso porque ele veio a público e realmente ele falou, né? Ó, essa é a minha última Copa, né? Ganhei essa última Copa aqui no México, e não pretendo jogar mais, quero me aposentar, né? Aliás, eu acho que ele se aposenta com 33 anos, né? A última Copa dele aí no México que ele ganhou foi com 33 anos, foi a Copa de 1970, né? No auge do regime militar, né? No governo aí do Emílio Garrastazu Médici, né? Nosso presidente aí do regime militar. E bom, no auge do milagre brasileiro também, né? Que o regime militar adotou algumas questões nesse aspecto, né? Mas enfim, né? Enfim, não vem ao caso falar de política agora, né? Política sobre o nosso canal, mas hoje vamos falar única e exclusivamente do Rei Pelé aí, né? Do nosso jogador aí, né? Que encheu de orgulho o nosso país, né? Graças a Deus. O Rei Pelé, hoje só vamos falar de futebol, né? Então, o Pelé parece que fez isso, né? Ele foi para a Copa de 58, que a gente foi campeão, graças a Deus, a outra Copa, né? Aí teve uma Copa no país do relógio Big Ben, né? No país aí do Big Ben, do Rei Charles III, a gente perdeu, né?
Bom, muitos juízes, né, de muitas nacionalidades, de muitos aspectos ideológicos, de muitos ângulos futebolísticos, vamos assim dizer, né? Aliás, certo, eles falaram que realmente o Pelé foi muito injustiçado nessa Copa do País do Big Ben, porque ele sofreu muita falta, muita lesão e não davam para ele, né? Então tinha esse negócio, né? Tipo, a Copa tá sendo jogada aqui na nossa casa, então o troféu fica, né? Aliás, certo, o troféu fica com a gente, né? Então, o Pelé não ganhou essa Copa e mesmo assim foi para do México, que foi a última, e ele conseguiu ganhar, né? Sendo que também o Pelé ele é o único jogador, não é, da história, né, mundial de todas as Copas, que o Pelé foi o único jogador que ganhou 3 Copas, né? 3 Copas o Pelé conseguiu ganhar, né? Acho que óbvio, gente, assistindo o filme do Pelé, vendo as coisas do Pelé, o Pelé nunca quis vangloriar o próprio, né? Querer colocar o demérito nele, né? Bom, vocês já assistiram o filme, vocês vão ver um pouco, né? Ele fala muito do Garrincha, do Vavá, do Dedé, né? Todos os nossos jogadores que foram em 58, né? Bom, o pessoal até fala, os brasileiros vão enfrentar os titãs nórdicos na final de 48, né? Então, é isso que aconteceu. Eu acho que a primeira vez que o Pelé entrou lá no estádio, né? O pessoal falou: senhoras e senhores, bem-vindos de novo à Copa do Mundo de 1948, o maior evento esportivo da Terra. É o Brasil contra a União Soviética, né? Então, tipo assim, esse foi o primeiro jogo que o Pelé estreou, né? Eu, como narrador, sou terrível, né? Eu não sei se minha voz ficaria melhor, né? Enfim. Então, basicamente é isso. Bom, antes disso também, o Pelé ele já estava tendo problemas com a Confederação Brasileira de Desportos, né? Problemas pessoais com ela, que também deve ter sido uns motivadores, né? Que fizeram o Pelé não querer ir para a próxima Copa do Mundo, né? Mesmo talvez estando aí um pouco no auge, né? E bom, gente, eu também acho que é isso, né? Talvez a seleção nossa é uma das poucas coisas que presta que seja pública, né? Uma das poucas coisas que presta que seja estatal, né? O nosso país ganhava muito mais título quando ela era estatal do que quando ela era privada, né? Não sei se, né, por algum certo modo, o estadismo, né, pelo menos as coisas boas do estadismo, ele prioriza muito mais a questão funcional, né, o funcionalismo, e nem tanto marketing, coisa. Se bem que é claro, né, o Estado brasileiro nosso, a gente conhece tudo muito bem, né, faz de tudo para ganhar dinheiro e quer, né, sugar até o último, né. Mas milagrosamente, por incrível que pareça, ao menos esse tempo, a nossa Confederação Brasileira de Desportos, ela não ia para essa linha de raciocínio, né? Enfim, peraí, deixa eu tirar minha cachorra daqui, senão a gente não escuta mais nada. Mais nada a gente escuta. O cachorro tá passando. Então acho que é isso que aconteceu, né? Bom, deixa eu ver, gente, se tem mais coisa com relação ao Pelé. Acho que eu já falei as principais coisas, né? Acho que uma das principais coisas também que o pessoal não fala, né? Deixa eu beber um pouco do chá. Peraí, aqui. Ok, desculpa aí, gente. Tive que dar um gole no chá, né? Pra continuar. Pra continuar aí com a nossa partida. Enfim. Então, tudo isso, né, já foi aí amplamente falado e dito, né? Agora, uma coisa também importante, né, que muitos esquecem de falar, né? Eu acho que esse negócio aí como eu posso explicar assim? Peraí. Bom, gente, desculpa, meu pai me interrompeu. Então, voltando. Bom, então essa questão aí de ir pra Copa e não jogar, eu acho que também o Bellini, né, na época lá, o capitão nosso de 58, né, o Bellini que falou pro Pelé, Pelé até queria, isso lá dentro do vestiário, né, ele falou no banco do vestiário, né, tipo, Pelé, eu queria jogar, mas tô com a cabeça meio ruim, né, mas vai lá, joga você, né, faz a ginga, né, faz os dribles, os passes, né? Não liga para esse negócio, né? E aí, obviamente, né? Acho que mesmo o Bellini no banco, né? O Bellini ficou, acho que a Copa de 58 inteira no banco, mas ele incentivou o Pelé, né? Tipo, vai lá, Pelé, né? Faz os dribles, faz os passes, faz as cavadinhas, faz a sainha, né? Então, né? Foi isso que E tipo assim,
uma coisa também muito bem observada, né? Aí também com todo respeito, com toda modéstia, né? Mas o Pelé, né? Antes o futebol, né? É, antes do futebol ter conhecido o Pelé, vamos assim dizer, né? O futebol mundial, né? Num todo, ele era muito mecanizado, né? Parecia uma mesa de pimbolim, né? Não tinha essas jogadas individualizadas, esse espaço, essas coisas sei lá, talvez lumbredear o adversário, né? O do time rival, enfim. Então, basicamente era isso, né? Enfim, e agora... Pera aí, vai, acho que eu posso falar, né? Tá. Então, Pera aí, acho que eu vou ter que ir pra outro lugar, né? Tá bom. Acho que eu vou ter que... Porque vão começar a gritar. Bom, falta falar o que mais? Que o Pelé fez isso, o Pelé aquilo, deixa eu ver. Então o Bellini, ele incentivou o Pelé a fazer isso. Daí, tipo assim, o Pelé já sabia disso. Então a discussão, a divergência que ele teve com a CBF foi, tipo, eu não vou, não é? Mas sei lá, vocês me pagam aí a passagem, eu vou junto com vocês. Eu vou ficar no banco e vou querer incentivar os jogadores que for jogar lá na Copa de 74 como posso explicar assim, a serem motivados, né? Pô, eu vou estar lá no banco, não sei o que. Aí, infelizmente, o diretor da Confederação Brasileira de Desportos não deixou o Pelé ir, né? Que foi um baita de uma... Como posso dizer assim, um baita de um tiro no pé que eles deram, né? Aliás, certo, porque a gente poderia ter dado, né, essa, essa manobra, essa estratégia, né? Acho que a FIFA, né, na época também não obrigava, né? Você podia levar, sei lá, 100 jogadores, se você quisesse, sei lá, que só 11 jogava, a FIFA não ia ficar pegando no seu pé, né? Por causa disso, então foi um tiro no pé, né? Que a seleção deu e, pô, né, ou sei lá, né, o Pelé também naquela época ganhava tanto dinheiro, acho que no New York Cosmos, né, que ele mesmo poderia tirar do bolso e pagar a passagem dele, né, só deixava ele no banco, e a CBF não deixou na época, né, CBF não, a CBD, né, a CBD na época infelizmente não deixou. Ô, gente, agora só para concluir, né, só para concluir mais uma coisa, eu não gosto muito desse termo, né? Tipo, elitismo, não sei o que, a elite, né? E tudo mais. Mas, né? Eu posso dizer assim também com alguma precisão que naquele tempo tinha um certo elitismo de alguns lados, de algumas seleções, né? O... aqui no Brasil acho que deve ter sido menos, né? No nosso continente, mas outros lugares talvez sim. Mas você tinha um elitismo de alguma coisa, né? Então, por exemplo, um cara, né, sei lá, um cara playboyzinho, riquinho, né, tá, ele nasceu, né, ele nasceu, sei lá, no Paraguai, né, mas sei lá, mas ele tem descendência inglesa, né, aí também por mais que ele fosse um craque no futebol, né, manjasse das coisas, por mais que a seleção paraguaia contratasse ele para ir para a Copa, né, para fazer os treinos e ser embarcado, né, ser jogado lá no Velho Continente para participar da Copa, alguns desses jogadores se recusavam, né? Eles falavam, tá, eu nasci aqui no Paraguai, né, a questão jurisdição, sou paraguaio, mas não quero, né, não quero jogar num país forreca, num país merreca, né, eu quero, sei lá, tentar tirar a cidadania inglesa, vão do país do Rei Charles, né, tirar essa cidadania e rezar para que o técnico me chame, né? Sou playboyzinho, sou... Então, infelizmente, né, durante esse tempo teve isso, né? Então, por isso que o rei Pelé, né, vamos assim dizer, o Pelé não foi realmente, de fato, o primeiro jogador a se recusar a ir para uma Copa, né? E menos ainda o Pelé foi o jogador, né, que nunca foi para uma Copa do Mundo e mesmo assim se recusou a entrar nessa Copa pela seleção que lhe convidou, né? Então essas distinções aí a gente tem que saber muito bem fazer, né? Enfim, gente, então fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, fui, tchau.